Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, toda semana criando aqui pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E hoje eu trago aqui pro canal um filme que eu tava querendo criar ponte já há algum tempo, viu? Jogos Vorazes de 2012. Então clica no joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreve se você ainda não for inscrito e deixa o sininho ativo. E sem mais enrolação, bora criar algumas pontes com esse clássico da cultura pop. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Bons Jogos Vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor. No universo de Jogos Vorazes, somos apresentados a uma sociedade dividida entre a capital e os 12 distritos. Aparentemente, uns 70 e poucos anos atrás, houve uma grande guerra civil e acabou gerando essa divisão, onde os distritos têm que trabalhar duro e passam necessidade para suprir a opulência da capital, que em troca não os mata, eu vou colocar assim. Eles falam que dão proteção e ordem, segurança, não sei mais o que, mas na verdade o que eles querem dizer mesmo é que eles só não exterminam os distritos. E todo ano, para relembrar o quão absurdo foi essa guerra civil, a capital seleciona 2 jovens de cada distrito para os famosos Jogos Vorazes. Obrigada pela consideração. Os Jogos Vorazes são uma espécie de competição, onde todos esses jovens são colocados em uma arena e ali eles têm que competir para sobreviver aos desafios da própria arena e uns aos outros, né? Ou seja, um verdadeiro massacre para a diversão daqueles que moram na capital, sob a justificativa de que é necessário uma reparação histórica, que em outras palavras é o jovem de hoje pagar uma dívida eterna de algo que aconteceu dezenas de anos atrás. E acredite ou não, na vida real também se fala sobre isso, sabia? Se fala sobre reparação histórica e sobre a gente pagar hoje por crimes que os nossos antepassados cometeram, como, por exemplo, a questão da escravidão. Só que esse é um conceito que não tem nada a ver com o reino, porque no reino de Deus há perdão e há compaixão, e todas as dívidas elas já foram pagas por Jesus. Você gosta de uma coitadinha? Todo mundo gosta de uma coitadinha. Eu não. Você já esteve lá? No 10, 11, 12. Eu já tenho um monte deles lá. Tem carvão também. Plantações, minerais, coisas que precisamos. Tem um monte de coitados. Acho que se pudesse vê-los, não iria simpatizar muito com eles. Já essa questão do entretenimento às custas da vida das pessoas também parece algo brutal, né? E de fato é, e me lembra uma série que deu muita polêmica esse ano, a famosa Round 6, que também tinha uma proposta semelhante aí dos Jogos Vorazes, também punham várias pessoas numa competição arriscando suas vidas. De cara a gente acha um absurdo que alguém se divirta às custas da vida de outras pessoas, né? E é realmente um absurdo. Mas a gente não para pensar que muitas vezes a gente também faz isso, a gente também tá se divertindo às custas da vida das pessoas, e não só da vida aqui, mas da vida eterna delas. Quando a gente vive uma vida confortável e rodeada de entretenimento e passivos à missão que nos foi confiada de proclamar o arrependimento e a vinda do reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus à nossa volta. Ah não, Yuri, é muito diferente. É diferente. A diferença é que um é um filme e o outro é a realidade. Mas foi o jeito que achamos de nos curarmos. Primeiro foi uma lembrança da rebelião. Era o preço que os distritos tinham que pagar. Mas hoje vai além disso. Eu acho que é uma coisa que nos mantém unidos. O filme também ressalta bastante a enorme diferença na qualidade de vida entre aqueles que vivem nos distritos para aqueles que vivem na capital. Enquanto uns passam fome, outros vomitam para poder se empanturrar ainda mais. É preciso se colocar no lugar do outro para agir com compaixão. E isso é visto, acima de tudo, na atitude da Katniss, que se voluntaria para os jogos no lugar da sua irmã mais nova, a Prim,
que tinha sido selecionada, sorteada para os jogos. E claro, toda vez que se fala em se sacrificar por uma outra pessoa, a primeira coisa que me vem na cabeça é como Jesus se sacrificou pela humanidade, se tornando um homem como nós, sofrendo as nossas dores, triunfando sobre o pecado, mas tomando sobre si as nossas iniquidades para que a gente fosse apresentado puros diante de Deus. Eu me ofereço como tributo! O grande vilão do filme é o presidente da capital, conhecido como Snow. E ele está em um determinado momento falando com o Seneca Crane, que é o idealizador dos jogos dos últimos anos, e ele diz: Esperança. Esperança. É a única coisa mais forte do que o medo. Um pouco de esperança é eficaz. Muita esperança é um perigo. Uma centelha é boa, contanto que controlada. E isso demonstra uma grande estratégia utilizada pelo diabo, que é a de distorcer tudo aquilo que é bom, inclusive a esperança. É você dar para as pessoas alguma coisa para elas se apegarem na esperança de que aquilo vai resolver todos os seus problemas. Que no caso do filme significa você se esforçar para vencer os jogos e então ter uma vida digna de rei na capital. Que na verdade também não é bem assim, né? A gente vai ver isso nos outros filmes, mas enfim, é o que é prometido para eles. E no nosso mundo isso também acontece. Por exemplo, com a política. Sempre nos é prometido que se a gente elegesse as pessoas certas, então todos os nossos problemas seriam resolvidos. E isso nos torna passivos aos problemas. A gente deixa de tentar resolver os problemas por nós mesmos, porque a gente fica o tempo todo esperando que não, nas próximas eleições vão ser eleitas outras pessoas e tudo vai mudar. O único vitorioso banhado em riquezas serviria como lembrança de nossa generosidade e de nossa clemência. Mas talvez as principais pontes que eu vejo nesse filme estejam relacionadas à guerra espiritual. Eu gosto bastante dessa frase do Pita. Eu só fico querendo achar um jeito de mostrar pra eles que não são meus donos. Porque se eu tiver que morrer, quero morrer como eu mesmo. Ela me faz pensar em Romanos 12, quando Paulo nos adverte para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo. A gente não pode ceder os nossos valores para entrar no jogo que a sociedade propõe. Não tá tudo bem colar, ou trapacear, ou roubar, ou passar por cima dos outros para conseguir o seu lugar no mercado ou para atingir os seus objetivos. Veja, não dá para ser conivente com o mal sob a ilusão de que isso é necessário para se chegar num bem maior. Deus nunca nos deu isso como uma opção. Na verdade, isso é exatamente a forma das trevas de pensar. Isso culmina de forma mais evidente no final dos jogos, quando Seneca revoga a lei de 2 campeões, meio que forçando ali a Katniss e o Pita a se virarem um contra o outro, mas eles preferem morrer do que jogar o jogo do jeito do inimigo. Parem! Senhoras e senhores, apresento os vencedores da 74ª edição dos Jogos Vorazes. Isso me faz pensar em 2 coisas. A primeira é que não tem como vencer a guerra que a gente está travando se a gente não estiver disposto a morrer, se a gente não estiver disposto a se sacrificar o nosso tempo, os nossos sonhos, enfim, a sacrificar a nossa vida pelo reino. E a segunda é que precisamos constantemente nos lembrar de quem é o verdadeiro inimigo. A Bíblia nos revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente não está lutando contra outras pessoas, a gente luta contra o diabo e os seus demônios. E o principal objetivo do inimigo é justamente nos colocar uns contra os outros, gerando intrigas, brigas, separações, distanciamentos, e ele faz isso mentindo, nos enganando, fofocando. E olha, se a gente não ficar muito atento a isso e intencionalmente ir na contramão das artimanhas do diabo, por exemplo, sendo transparente uns com os outros, perdoando as queixas uns dos outros, escolhendo caminhar juntos apesar de qualquer coisa, o único que vai ganhar com isso é o diabo, que é o verdadeiro inimigo. A verdade é que a gente sempre deve tratar o outro com misericórdia, honra, respeito, amor,
mesmo aqueles que erraram com a gente precisa estar disposto a perdoar 70 vezes 7, porque com a mesma paciência e generosidade, Jesus perdoou os nossos muitos pecados. É essa que deve ser a nossa postura, e não a de simplesmente descartar as pessoas quando a gente entende que elas falharam conosco. Só dessa vez, Doze. Por ela. Por fim, não é possível vencer uma guerra sozinhos, embora o inimigo sempre tente nos isolar, nos separando de Deus e das pessoas. Mas se não fosse pela ajuda dos nossos irmãos, alguns distantes, que talvez você nem saiba quem são, mas que estão orando por você, outros que talvez erraram com você, ou que você julgou mal alguma situação para com eles. Enfim, se não fosse pelas pessoas ao nosso redor nos ajudando, certamente a gente não venceria essa guerra. Vamos esperar ela descer. Ela vai ter que descer alguma hora, senão vai morrer de fome. Aí a gente mata. Somos um só povo, um só corpo, cuja cabeça é Cristo. É impossível fazer parte do time vencedor se você se isolar do time. E fique sempre atento e com os olhos bem abertos, porque quanto mais você lutar contra o inimigo certo, mais ele vai contra-atacar. E, como a Bíblia diz, se você julga estar de pé, cuidado para que não caia. Porque, na menor vaciladinha que a gente dá, a gente já tá marcando ponto pro time inimigo. Não estão felizes com você. Por quê? Porque não morri? Porque curtiu com a cara deles. Bom, eu sinto muito que não tenha sido como eles planejaram. Eu também não tô muito feliz com eles. Katniss, isso é sério. Não é só pra você. Eles não levam essas coisas numa boa. E aí, o que você achou das pontes com Jogos Vorazes? Você quer que eu traga os outros filmes da franquia pra cá também? Ou tem algum outro filme que você gostaria muito de ver aqui no canal? Comenta aí embaixo, quem sabe eu trago aqui pra gente criar mais algumas pontes. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de seguir o Ponte do Reino por lá também. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.